Meu nome é Jamiro Vanderlei, professor de Clínica Médica da Unicamp, e convido você a assistir às aulas de propedêutica médica realizadas na nossa escola, Exame Físico. Inspeção estática, vemos a forma do abdômen. Pode ser um abdômen plano, escavado, abdômen globoso, embatráqueo, em que as laterais são muito proeminentes. Na inspeção também observamos cicatrizes, vendo as linhas de divisão do abdômen. Podemos dividir o abdômen em 9 quadrantes, em 9 partes, usando as linhas hemiclavicular, esquerda e a direita. Podemos dividir então o abdômen longitudinalmente e transversalmente na linha abaixo dos hipocôndrios e acima das cristas ilíacas. Portanto, temos a fossa ilíaca direita, a região do flanco direito, a região do hipocôndrio direito. Da mesma forma, do outro lado, fossa ilíaca esquerda, flanco esquerdo e hipocôndrio esquerdo. Na região mediana temos a região epigástrica, a região mesogástrica ou umbilical e a região hipogástrica ou suprapúbica. Observamos se existem cicatrizes e descrevemos as suas localizações. Podemos ter uma cicatriz paralela à borda costal direita, que é muito comum na abordagem das cirurgias hepáticas e principalmente da vesícula biliar. Outra área importante é a linha de McBurney, que fica a 1/3 da linha entre o umbigo e a crista ilíaca. Essa linha é muito usada para as cirurgias de apêndice. Na inspeção dinâmica, observamos os movimentos respiratórios, bem como podemos observar também os batimentos da aorta abdominal. São mais evidentes os batimentos da aorta na expiração, quando o abdômen está mais flácido. Terminada a inspeção, passamos para a ausculta. Fazemos a ausculta antes da palpação para evitar que possamos interferir ainda mais nos fluidos hidraéreos. São ouvidos, então, os quadrantes. Observa-se a frequência, a intensidade dos ruídos e as suas características. Quando presentes, descrevemos com muita facilidade. Se não estivermos ouvindo, temos a necessidade de ouvir por um tempo prolongado, pelo menos 5 minutos cada quadrante, para dizer que está sem ruídos hidraéreos. Na percussão do abdômen, podemos limitar a borda superior do fígado, já lá no gradiado costal. O som passa de som claro pulmonar a um som submaciço, tornando-se maciço na região do fígado. Continuamos a percussão para tentar delimitar a borda inferior do fígado. No abdômen, tem o aparecimento do som timpânico. Percutimos também o lado esquerdo, na topografia de onde o baço aumenta. O som é timpânico. Quando o baço está aumentado, torna-se submaciço ou maciço. Na palpação hepática, temos algumas manobras que podem nos auxiliar. Uma manobra chamada Lemos Torres, em que o examinador coloca a mão na parte posterior das costas e com a mão direita ele vai palpar a borda inferior do fígado. Ele já percutiu e sabe que o fígado está dessa topografia para cima. Ele coloca a mão e pede ao paciente para respirar profundamente. Nesta hora, o diafragma desce, trazendo com ele também o fígado, e é possível palpar a borda inferior
e você vai descrever se ela é fina, se ela é romba, se ela dobra nos seus dedos ou se a consistência está aumentada. A outra manobra para o fígado é chamada Mathieu Cardarelli. Ao lado da posição da cabeça do doente, os dedos alinhados, então é feito da mesma maneira. Aguarda-se a respiração profunda e dobra-se a ponta dos dedos no sentido de buscar a borda hepática. Essa manobra é mais adequada para fígados muito embaixo da borda costal. Manobras para o baço. Da mesma forma que já foi feita a percussão, é colocada a mão, então, aparando o gradeado costal e com a mão direita se faz a palpação na área que o baço se projeta. Movimentos respiratórios profundos fazem com que o diafragma impulsione o baço para baixo, ocupando o palpável. Manobra similar quando se faz do lado esquerdo, com as mãos em garra, também chamada de Mathieu. Dobra-se a ponta dos dedos e pede para o paciente inspirar profundamente. Existe uma manobra que muda-se o decúbito de Schuster ou decúbito lateral esquerdo. Para posicionar melhor o paciente para o baço, temos decúbito de Schuster. É um decúbito lateral direito. A coxa deve ser fletida sobre o abdômen. O braço colocado atrás da cabeça. Com isso você deixa a área mais flácida para que possa fazer a palpação do baço. Com a mão também procurando o local de crescimento do baço, pede-se uma inspiração profunda e observa-se. O baço também pode se deslocar medialmente com essa posição, portanto devemos palpar também ao redor da borda costal esquerda. Da mesma forma, pode ser palpado pelo lado oposto, com a mão em garra, colocado da mesma forma que o sistema de Mathieu, e a respiração profunda. Reposicionando o paciente em decúbito dorsal, faremos a palpação deslizante para as vísceras ocas do abdômen. Para isso, começamos na região epigástrica. Pregueamos a pele subcutânea e a cada movimento expiratório desliza-se a mão para baixo. Da onde paramos, pregueamos novamente e seguimos até encontrar o colo transverso. Aí está o colo transverso. Pesquisamos também a região do seco. A partir da cicatriz umbilical, numa linha que vai até a região púbica e uma linha que vai até a crista ilíaca. Nesse triângulo se projeta o seco. Pregueia-se a pele e deslizamos em busca do seco. Sentimos uma resistência maior oferecida pelo reto abdominal. Se você tem dúvida se é o reto abdominal, peça ao paciente que levante a cabeça e você vai sentir que contraiu a estrutura que estava abaixo da sua mão. Voltando à posição da cabeça normal, damos sequência à pesquisa do seco, deslocando-se em direção à crista ilíaca. E o seco é de consistência amolecida. Na palpação do sigmoide, temos a linha que vai da região umbilical à região púbica e à crista ilíaca esquerda. Na palpação do sigmoide, então, pregueamos a pele subcutânea, deslizando a mão e acharemos uma estrutura cilíndrica de cerca de 1,5 cm. Uma vez achada essa estrutura, podemos subir e pegar o colo descendente. Palpação do rim. Com a mão em garra, teremos a manobra do espreita, captura e fuga. Vai se comprimindo o polegar contra os outros dedos, pedindo ao paciente que se inspire profundamente. A cada expiração, aprofundamos os dedos, aproximando uns dos outros, o polegar em relação aos outros dedos da mão. No final da expiração, o polo inferior do rim passa pela sua mão e você consegue pegar
o polo inferior do rim, naquele caso a direita e agora a esquerda. A mão vai sendo aprofundada a cada movimento respiratório. Você mantém essa tensão e peça para respirar profundamente e o polo inferior do rim acaba batendo no seu dedo. Pontos dolorosos do abdômen. Temos o ponto de Murphy, que fica na linha hemiclavicular direita, junto à borda costal direita. Nesse ponto é o ponto de maior projeção da vesícula. Quando se palpa e pede para o paciente respirar profundamente, em processos inflamatórios há uma limitação por causa da dor e ele não consegue manter o movimento. Outro ponto importante é o local do seco, onde se encontra o apêndice. Você pode comprimir e o paciente muitas vezes já sente dor. No terço distal, quando você palpa o seco, ele passa a ser doloroso. Quando você comprime e retira a mão rapidamente, o paciente pode acusar dor intensa, que é chamado de descompressão brusca dolorosa. Nos processos inflamatórios e nos casos de abdômen agudo, existe uma rigidez da parede abdominal, o que deixa muito difícil a palpação, provocada por distensão ou por dor. Manobras para ascite, quando existe volume líquido na cavidade abdominal. Podemos, pela inspeção, notar se existe protusão da cicatriz umbilical, que normalmente ela é aprofundada e quando a pressão intraabdominal aumenta, ela fica aplanada ou protusa. Quando existe líquido, em pequena quantidade, lançamos mão da maciçez móvel. Percutimos o abdômen, indo para os seus flancos. Se o som se mantém timpânico, você vai para o flanco contralateral. Quando existe líquido, podemos ter então esse líquido se movendo. Percutindo do lado esquerdo, notamos que está timpânico. Pedimos ao paciente que vire para o lado esquerdo e, se existir líquido na cavidade, esse líquido vai descer para essa parte do abdômen. Onde o som estava timpânico vai passar a ser maciço. Então, embaixo ficaria com um som maciço se tivesse líquido. Essa manobra chama-se maciçez móvel. Sempre percutimos o lado contralateral, para que possamos afastar a possibilidade de massas localizadas nesses flancos. Fazemos a contraprova, fazendo o paciente virar para o lado oposto. O lado que estava maciço, com a percussão, pode se tornar timpânico e o lado de baixo agora ficaria maciço. Essa manobra, então, de maciçez móvel. Quando presente, podemos notar se existe um volume maior e passamos a percutir em semicírculos, que é chamado semicírculo de Skoda. A partir do ponto mais alto do abdômen, fazemos raios e percutimos na direção da fossa ilíaca e dos flancos. O som permanece timpânico. Quando existe maciçez, ele acaba formando uma coluna líquida e você consegue fazer um traçado, que é o que determina o semicírculo de Skoda. Em volumes maiores, podemos lançar a mão de mais uma manobra propedêutica, chamada de piparote. Para isso, temos que colocar a mão em um dos lados do abdômen, pedir ao paciente que auxilie, colocando sua mão sobre o abdômen, para interromper que o impacto provocado pelo piparote se transmita pela pele subcutânea. Quando você bate na região do flanco, uma onda líquida deve transmitir-se à sua mão do outro lado. Esse sinal de piparote é muito comum em ascites muito volumosas.